Muito bem, vamos aqui para essa aula, dando sequência ao conhecimento, os estudos sobre relação e função, agora tratando sobre função de forma intuitivamente. Vamos explorar esses conceitos aqui. Então vejamos aqui, vamos destacar. Então, olha, o conceito de função é um dos mais importantes na matemática e ocupa lugar de destaque em vários eixos temáticos da mesma. Então, observe o seguinte aqui, ó. Vejamos esse problema aqui, ó. Esse exemplo de número 1. Vamos imaginar a situação, essa situação hipotética aqui, certo? Vou pegar um táxi e esse táxi ele vai cobrar R$10 por cada quilômetro rodado. Por quanto eu vou pagar a esse táxi? Que vai caracterizar de uma certa forma uma função. Então, vejamos aqui. Vamos colocar aqui. Deixa eu pegar esse aqui bem. Então, eu vou chamar aqui ó, de y, o valor a pagar, que está em função do quilômetro rodado, que eu vou chamar de x, certo? Então, ele vai cobrar por cada quilômetro R$10. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 vezes x, que é o quilômetro rodado, certo? Quilômetro rodado. Olha só, se eu rodar 1 quilômetro, quanto é que eu vou pagar? 1 quilômetro, eu vou pagar o quê? R$10. É isso? Aqui. Se eu rodar 2 quilômetros, quanto é que eu vou pagar? R$20. Tá óbvio, né? Então, o preço a pagar Y está em função do quilômetro rodado. Quanto mais quilômetro eu rodar, mais eu vou pagar. Então, isso é uma função. Então, a função aí é uma relação entre duas grandezas, uma associação entre duas grandezas. No caso aí, o preço a pagar e o quilômetro rodado. Bem simples, né? Vamos para outro exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, certo? Vamos colocar aqui. Eu vou contratar uma empresa de TV a cabo e vou fazer uma assinatura. E ela vai me cobrar por essa assinatura R$95 e mais R$5 por cada programa extra que eu vou alugar. Desse modo, o valor a ser pago no final de cada mês depende do número de programas cobrado pelo assinante. Como é que eu posso expressar isso matematicamente? Ou se vai ser uma função ou não? Vejamos, bem simples, né? Então, eu tenho aqui, ó, deixa eu diminuir mais um pouco isso. Eu tenho aqui Y, vou chamar de Y, o meu valor a pagar, e eu contratei essa TV a cabo é R$65 e R$5 por cada programa extra que eu vou pagar. É uma atividade extra. Então, se eu, por exemplo, se eu alugo um filme, eu já pago normalmente 95. Quanto é que eu vou pagar? 95 mais 5 vezes o valor de X, que é o programa extra, né? Se eu alugo um filme, eu vou pagar quanto? Aqui eu vou pagar, na verdade, R$100. É assim, ó. 95 mais 5, aqui multiplicando. 95 mais 5 vai dar o quê? R$100. Vou pagar R$100 no mês, se eu aluguei um filme. Ora, se eu alugar 2 filmes, então 95 mais 5 vezes 2 filmes, né? Isso aqui vai dar quanto? 95, vai dar 10 aqui, certo? Deixa eu colocar aqui, para a gente colocar o valor. Então, 95 mais 10 vai dar exatamente aqui 105. Vou pagar 105 no mês, ok? Então, o valor a pagar está em função da quantidade de aluguéis que você vai alugar em relação aos programas extras. Então, isso vai caracterizar uma função. Bem simples, né? O terceiro exemplo aqui, que está bem dentro da nossa realidade também. A gasolina está realmente galopante, é um absurdo no Brasil. O número de litros de gasolina e preço a pagar. Olha, considera a tabela abaixo. Vamos considerar essa tabela. Deixa eu só descer um pouquinho aqui. Essa tabela. Então, diz o seguinte, olha, essa tabela. Considera a tabela abaixo. Olha. Eu tenho aqui o número de litros e o preço a pagar.
certo? Você já tem uma ideia aí, né? Então, observe que o preço a pagar é dado em função do número de litros. Então, vamos esquematizar isso aqui. Então, exemplo de número 3, vamos colocar aqui. Então, Y é o preço a pagar, e aí a quantidade de litros que eu vou utilizar, né? Então, eu vou pagar o quê? Hoje a gasolina praticamente está R$8. Vamos colocar aqui. Então, 1 litro de gasolina, certo? Deixa eu colocar aqui. Então, em relação ao litro de gasolina, com 1 litro, certo? 1 litro está o quê? R$8, né? R$8. Deixa eu colocar aqui 8, fica melhor. Praticamente R$8. Lamentavelmente, né? Ninguém está alegre com isso, não. Então, 1 litro de gasolina, certo? Quanto é que eu vou pagar 1 litro? Logicamente, eu vou pagar R$8. Com 1 litro, ó, certo? Com 2 litros de gasolina, se 1 litro custa 8, com 2 litros, vou pagar, aqui vai dar 8, ó. Vou pagar quanto? Vou pagar 16. Com 3 litros, e assim por diante. Ó. Com 3 litros, vou pagar 24, certo? Com, vamos aqui descer aqui, com 40 litros de gasolina, quanto é que eu vou pagar com 40 litros? Eu vou pagar aqui, ó, 320 reais, absurdo, né? Então você percebe que o preço a pagar está em função do número de litros de gasolina, né? Então, primeiro aqui você observou, certo? Eu paguei 1 litro, eu paguei 1 litro de gasolina, paguei R$8, com 2 litros, que 1 litro, né? 16 com 2, com 3, 24 e com 40 litros, eu paguei 300 e pouco, né? Então, está realmente um absurdo essa questão dessa gasolina. E ninguém diz nada, certo? Então, aqui nós vamos colocar simplesmente, deixa eu pegar isso aqui, R$8, 1 litro, está pagando R$8. Com 2 litros, R$16, lamentavelmente. Com 3 litros, R$24, certo? Com 4 litros, não fiz aqui não, mas vou deixar para você fazer aí, né? Com 4 vezes 32, vou colocar aqui logo. 32. E assim por diante, com 40 litros você vai pagar R$320. Com 1 litro de gasolina, R$8. Então, o preço a pagar está em função, certo, número de litro de gasolina. Quanto mais litro de gasolina você colocar, mais você vai pagar, lamentavelmente. Então, esses conceitos intuitivos de função, ele é extremamente importante dentro dos nossos conhecimentos, estudando a função, que é um assunto bem extenso, na matemática, muito importante e muito cobrado nos Enems aí, tá bom? Então, era isso e até a próxima